Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar um assunto novo. Isso é uma matéria super fácil, então fica ligadinho que rapidinho você vai conseguir entender. Não sei quantos de vocês se lembram que há um tempo atrás eu tinha falado com vocês sobre a questão da diferença entre frase, enunciado e enunciação, e agora a gente vai relembrar um pouquinho sobre isso. Texto e enunciação. A gente falou há um tempo atrás a respeito da frase. Eu falei para vocês que a frase é uma unidade sintática composta um conjunto de palavras, né, que tem o fim de transmitir uma mensagem de sentido completo. Eu faço isso juntando palavras, né? É palavra atrás de palavra para juntar para construir uma frase. Só que essas palavras, elas não são ordenadas de qualquer maneira. Você não simplesmente vai lá e já que você sabe o que é cadeira, já que você sabe o que é lençol, travesseiro, já que você sabe o que é sorvete, você não simplesmente vai lá e escreve qualquer coisa e pronto, ó. E eu digo isso aqui é uma frase. Porque não é. É um conjunto de palavras, mas quando eu vou pensar o que significa sorvete coberta caso, nossa, a pessoa quis falar alguma coisa para mim, não consegui entender, não tem coerência. Então, a frase, ela precisa carregar sentido completo, desculpa. Você não pode simplesmente ordenar um monte de palavras uma atrás da outra, sendo que essas palavras não vão criar um sentido, né? Não vão ter uma mensagem. Bom, aí que, uma vez que eu consigo, usando as palavras que eu aprendi na escola, usando a gramática que eu aprendi, usando o que os meus pais me ensinaram desde que eu nasci, eu vou falando, eu vou aprendendo certas frases. Eu vou aprendendo que o conjunto de palavras que eu escolho realiza uma ação. Quando você é criança, você não entende o que é quero comida, mas você consegue interpretar que se você juntar essas palavras, se você olhar para aquele ser grandão que está na tua frente, que é a tua mãe, e disser papá, quero comida, ela vai te dar comida e assim você aprende, decora essa frase e todas as vezes que você quer ser alimentado, você usa essas frases. Não porque você compreende, mas porque você entendeu que esse é o comando que te faz chegar naquilo que você quer. Quando você cresce, que é o caso de agora, você também utiliza as frases para realizar ações, tanto a seu favor quanto contra você. Bom, então, por exemplo, vou usar uma frase aqui bem fácil, quer ver? Vou utilizar aqui, exemplo, uma frase simples aqui, ó. O relógio marca as horas. Isso é uma frase, né? Eu coloquei várias palavras aqui para criar uma mensagem de sentido completo. Quem lê vai entender que esse objeto tem uma função, está desempenhando um papel, que é o de marcar, tá marcando as horas. Beleza, eu transmiti uma mensagem, isso é uma frase. Ok. Agora, essa frase aqui, dita em algum contexto, em algum momento, por alguém específico, num momento específico, pode se tornar um caso de enunciação. Esse enunciado, então, ele pode se transformar num caso de enunciação, que é quando a gente tem frases para realizar e concretizar algumas ações diferentes. Vamos voltar ali para o nosso livro, abre lá. Veja então que o seu livro, ele vai falar sobre o que a gente acabou de dar uma olhadinha aqui. Quando eu construo a frase, e assim quando eu uso a frase para construir um texto, eu não faço isso de maneira aleatória. Eu escolho muito bem quais são as frases e como elas vão ser colocadas, a fim de que eu possa chegar ao meu objetivo. Quando eu
quero passar uma notícia, eu não utilizo uma receita de bolo, eu utilizo a maneira correta de escrever uma notícia, porque eu sei que o meu telespectador, que o meu leitor vai entender que aquilo é uma informação se eu utilizar o gênero textual correto para isso. Eu quero que a gente leia aqui esse exemplo que tá aí no livro. Observe a tirinha que retrata mãe e filho conversando. Eu posso ler as coisas que estão escritas no balão apenas como frases, mas se eu quero prestar atenção no que o enunciado, qual que é o significado da enunciação presente, para eu poder entender contextos de efeito de humor, para eu poder entender crítica, ironia, eu preciso analisar tudo que está aqui na imagem, toda a maneira como a linguagem escrita é colocada. Então, eu sempre digo para vocês, comecem olhando para o desenho. No primeiro quadrinho, a gente tem um garoto, a gente tá vendo que ele tá enrolado na toalha, a gente tá vendo pinguinhos, ele tá como se ele estivesse saindo de um cômodo e entrando em outro atrás. É o que nós esperamos que seja a mãe, uma empregada, uma irmã, eu ainda não sei, porque eu ainda não vi o restante da história, né? Eu vejo aqui que ele tá escrito, que ele grita, tô indo, mãe. Bom, então agora eu já sei que aquela pode ser a mãe dele. Tô indo, eu não sei para onde, né? Então vamos continuar lendo. A gente vê que agora ele tá atrás de uma porta, a gente consegue ver a imagem do banheiro lá atrás, a água pelo chão, a toalha que caiu, a mãe tá apontando a toalha, ela diz, olha a toalha molhada no chão, Luiz Henrique. Ai, não sei quantos de vocês são assim, hein? Bom, aí a gente foca agora de volta no olhar da criança, de novo a gente consegue ver que tá ali o respingado pelo chão, e o garoto olha pra toalha e depois diz pra mãe, já olhei. Bom, a maneira que a mãe fala com ele, né? Olha a toalha molhada no chão, Luiz Henrique, ela pressupõe coisas. Veja que a realização desse enunciado está para além do que está escrito. Porque o que o menino faz, que é olhar, é interpretar ao pé da letra o que está na fala da mãe. Mas o que ela queria dizer, e você e eu entendemos isso muito bem, é que era para ele não deixar, era para ele tirar aquilo de lá, era para ele dar um jeito naquela situação. Você entende isso por causa da sua gramática interna, você entende isso porque você entende contextos, situações, porque você entende que uma mãe falaria isso para um filho se ela quisesse que ele fosse lá tirar aquela toalha do chão, ou que ela não deixasse a toalha, que ele não deixasse a toalha no chão. Eu separei aqui outra tirinha pra gente dar uma olhada, ela não tá aqui com uma qualidade muito boa, mas olha só, olha essa tirinha aqui, ó. Veja o contexto, a mulher tá aqui de um lado, tá segurando um saco que eu acho que é de roupa, não sei, e daí ela diz assim pra ele, Gervásio, lava esta roupa. Olha ele ali, aí olhando com uma carinha assim, até que tranquilo, né? Ela não tá tão tranquila, mas ele tá. No próximo ele diz assim, como é que se fala? E no último, ela entrega, né? Coloca o saco de roupa na mão dele, já coloca a mão lá no pescoço e diz, já! E ele, já vou. Veja que até aqui no segundo quadrinho, quando ele diz como é que se fala, a gente constrói a ideia de que ele tá usando aquela frase para que ela peça por favor. A gente diz isso muitíssimas vezes para crianças, não diz? A gente sempre fala, e como que se diz? E como é que fala para tia? Muito essa frase é utilizada para a criança poder lembrar de dizer obrigada. E aí que o que acontece no último quadrinho é a quebra dessa expectativa, né? O efeito de humor, em que você vê que o poder que a mulher tem, né, sobre o esposo, e ela fala, já! E ele, tá, já vou. Muito bem. Então, aqui a gente também tem outro fator que não tá escrito na frase, que eu só consigo perceber porque eu consigo ler o que está além do que tá
transcrito em letra, do que está na imagem, eu consigo entender essas nuances que são motivadas, que são causadas, que vêm da enunciação. Olha aqui, ó, podemos concluir que a atividade de produção, leitura e interpretação de um texto não pode se limitar à consideração do seu conteúdo linguístico propriamente dito, ou seja, eu não posso só ficar pensando no que a palavra diz, no que aquela frase diz, eu tenho que ir um pouquinho além, mas precisa incluir a compreensão do que é chamado de enunciação. Então, eu preciso do contexto, da situação, quem disse, por que disse, como disse. Uma das barreiras que a gente enfrenta hoje, por exemplo, ao utilizar o Telegram, é que a gente acaba usando mais a nossa escrita, e dependendo de como um escreve e o outro interpreta, pode ser que uma frase tranquila seja interpretada como uma frase que a outra pessoa está brava, com raiva, ou brigando, ou o contrário, que a pessoa está sendo até mais suave do que o que ela gostaria de ter sido. Enunciação é o ato de produzir um enunciado. Então, a enunciação é o contexto que causa nossas falas, nossas frases, nossos enunciados, em dada situação da interação verbal demarcada no espaço e no tempo. Outro exemplo que eu separei aqui. Aqui, essa tirinha do Agar. Quantos de vocês... eu sempre faço essa piadinha. É porque eu já sou tia, né, gente? E tio gosta de fazer essa piadinha. Veja, aqui nós temos uma situação da tirinha do Agar e Helga. Você sabe que o Agar é aquele viking, né? E que esse aqui do lado dele é o filho, Hamlet. E eles estão no bar. É sempre um desses cenários. Ou é em casa, no bar ou no mar. Enfim. Aí o garçom diz pra ele assim, o que vão querer? Aí o Hamlet diz, o que você tem? Aí o garçom responde, tudo o que quiser. Ok, vou querer isso. E aí o garçom diz, vamos começar de novo. Vejam só, você entende que quando o garçom fala o que vão querer, o garçom está perguntando, logicamente, baseado no pressuposto de que, bom, vocês estão num bar, vocês sabem que no bar tem bebida, você sabe que no bar tem comida, você deve ter visto o cardápio, mas se você não viu, tudo bem. Tanto é que daí o Hamlet diz o que você tem, e aí o garçom, talvez com uma preguiça, ou sei lá, por ele ter realmente todas as bebidas, ele diz tudo o que quiser. E aí o Hamlet, ao invés de pedir a comida ou a bebida, diz, ok, eu vou querer isso. Isso o quê? Tudo que eu quiser, eu quero tudo que eu quiser. Eu brinquei no começo que eu faço essa piadinha, porque todas as vezes que um garçom vem, mais alguma coisa, vai querer, o que você quer? Eu sempre digo que eu quero uma mala cheia de dinheiro. Não sei porque é mais forte do que eu, quando eu vejo já tô dizendo, uma mala cheia de dinheiro, mas como isso não é possível, pode ser só um suco de laranja. Aguentem-me, mundo. Bom... E aqui você percebe, então, que o que é decisivo é o enunciado. O Hamlet não pode ter qualquer coisa, é óbvio isso. Ele está num bar, o que ele pode ter é só o que tem no bar. Bom, isso tudo para lembrar, então, a gente sobre... enunciado, sobre enunciação, tá? A diferença que tem da frase. Alguns perguntam assim, ei, você tem horas? A pessoa pode responder, não, porque ela não tem horas. Ela pode responder para você, sim, 8h15, 8h40, não sei. Ela pode interpretar a sua pergunta do jeito que você, como emissor da mensagem, espera, ou ela pode querer brincar com você e interpretar o pé da letra. E você só vai conseguir entender também que a outra pessoa está brincando quando ela demonstrar isso pelo gesto, pela maneira como ela vai falar. Então vejam, o que é escrito é muito importante, mas os contextos, as entonações, as situações é o que constrói a enunciação. É isso que é mais importante ainda. Agora, durante esses exercícios, você sempre tem que tentar pensar quais são os pressupostos, o que eu esperava que a outra pessoa fizesse, o que seria mais óbvio
O que que a pessoa entende, o que que a pessoa deixa de entender, como é que ela interpreta, como é que ela não interpreta. Então, você vai ter que procurar esses contextos, o que se queria dizer e o que foi que aconteceu quando a pessoa interpretou. Se ela interpretou de acordo com aquilo que se esperava ou não. Bom, isso já tá ficando bastante redundante, a situação é bem simples. Eu espero que você tenha relembrado e também entendido. Um beijo, pessoal, um abraço e até a próxima.